fica na expectativa para ver quais serão as coordenadas aí, o que é que vai ser feito por Rogério Ceni. Mas tem uma coisa que dá para ver, né, Fernando Douglas, é que o Ceni parece estar amarradão, né? Esse lance aí acabou viralizando no dia de hoje, né? Foi repercutido em muitos lugares e chamou a atenção de todo mundo, assim, como Rogério Ceni, com tudo que já construiu ao longo da carreira, com todo o arcabouço técnico que ele tem dentro do plantel do Bahia, principal, digamos assim, né? Nem gosto de ficar falando assim, porque eu acho que muitos desses moleques vão ser inseridos nesse processo. Mas com as opções que ele tem no time titular do ano passado, ele ainda ter a humildade ali para poder instruir ainda ali no campo o David Martins, dar um suporte, um acompanhamento. Se a gente tem visto isso no campo, imagina no dia a dia, né? O que o Cauê Furquim falou, né, Douglas? Que você registrou ali a respeito de Rogério falar que dentro de campo ele era calmo e tentou passar um pouco dessa tranquilidade também para Cauê. Imagina o que ele fala com os outros, né? Ele parece estar bem envolvido, né? Assim, é muito nítido que o Rogério está no projeto dos sonhos dele, né? Que ele está fazendo o que ele idealizava desde o começo da sua trajetória lá, quando ele decidiu que ia virar treinador. De já estar há algum tempo, né, 2 anos e meio aí no clube, de ter a possibilidade de ter investimentos mais altos, de trabalhar com caras experientes como Everton Ribeiro, William José, que jogou com ele, inclusive, e ao mesmo tempo lapidar outros jogadores que têm um bom nível de jogo e que ainda não tinham alcançado o seu potencial máximo, é o caso de Jean Lucas, de Juba, né, que alcançaram a seleção brasileira muito por conta dessa interferência positiva de Rogério, e aí ao mesmo tempo ele tem a capacidade de poder trabalhar com a molecada nova, instruir essa molecada nova, lapidar essa molecada nova. Ele parece estar bem amarradão aí para essa temporada de 2026, né? Eu acho, Barba, que ele sempre esteve amarrado em trabalhar no Bahia, em estar no Bahia, em estar vivendo essa nova fase do Bahia. Porém, às vezes isso não fica na cara do torcedor, às vezes o próprio torcedor se nega a ver isso, né? Se nega a procurar, se nega a fuçar e acaba, às vezes, se limitando a ficar criticando, a ficar metendo um pau no treinador. Não que ele não mereça algumas críticas, sabe? Acho que cada um de nós aqui, tanto eu quanto o Barba, quanto o Fernando, a gente tem uma crítica que a gente possa fazer ao trabalho do Rogério Ceni. Mas se a gente parar para poder se perguntar, é uma pergunta até que o próprio Barbaço já faz há muito tempo, quando a gente ficava trocando de treinador direto, é de se perguntar, esse treinador tem algo a poder somar ao grupo, tem algo a poder somar ao Bahia, tem perspectiva de futuro? Tem treinador que a gente percebe que realmente não dá mais, que, sabe, chegou no limite, que o elenco não gosta, que o elenco não curte, que, sabe, já deu no teto, que não tem mais condição, como já aconteceu várias vezes na história do Bahia. Beleza. Agora sim, a gente consegue enxergar que ainda tem ainda lastro para evolução, para crescimento. Isso aqui que a transmissão, né, fez o registro, que a gente acompanhou lá na Zona Mista com a pergunta lá de Rodrigo Fernandes do Bahia.ba pro Caio Furquim, uma pergunta excelente, inclusive, são exemplos nítidos que se a torcida, né, tiver um pouquinho mais de carinho, tiver um pouquinho mais de cuidado para poder ver, de poder apreciar, né, não só os conteúdos que a gente produz, mas também de poder entender o quanto que esse Bahia o quanto que esse Bahia, esse novo Bahia está surgindo e quanto que isso pode evoluir para o futuro, né? Se a galera não tivesse cuidado, as coisas vão por água abaixo. Então acho que isso sempre teve na cara, né? Sempre teve ali presente, nítido para o torcedor poder ver, mas às vezes tem muito torcedor que não ou não quer dar o braço a torcer, ou simplesmente fica ali apegado em um estigma, né? Em um ranço que acaba poluindo sua própria visão. Para mim, Ceni sempre esteve amarrado em trabalhar no Bahia. Ele já fez isso aqui já com jogadores, inclusive do time principal, no ano passado, se não me engano. Não me esqueci o jogador, né, que ele acabou fazendo isso. Eric, pronto. Então, sempre ele tá dando, sempre tá dando orientação, sempre tá conversando. E esse contato direto com o jogador é muito bom, cara. Muito bom que o jogador se sente ali importante, se sente ali, né? Que, pô, o cara ali tá me dando orientação, tá pensando em mim, tá cuidando ali do meu futebol, vou me doar por ele. E é um cara vencedor, pô. Ontem ele falou isso em coletiva, ele já falou em diversos outros momentos em coletiva, o quanto que ele tem vontade de vencer. Só que é aquilo, né? O projeto do Bahia segue um caminho, outros clubes seguem outros caminhos de projeto, né? Que são completamente diferentes daquilo que o Bahia propõe hoje. Mas isso não apaga a vontade de ele vencer e o bom trabalho que ele vem desenvolvendo à frente do Bahia, Barba. Boa. Fernandinho, você falou com ele ontem, né? Fez pergunta. E aí? Dá o papo.
Pois é, velho. O sentimento que eu tenho e que eu tive acompanhando essa coletiva de pertinho é que parece que a real é que o ano não virou, assim, sabe? Eu acho que o Rogério continua envolvido, assim como terminou a temporada passada, iniciando mais um ano, entendendo a responsabilidade, claro, de buscar, né, chegar a um algo a mais nesse ano, mas nessa envolvência, né, amarradão, como você falou, justamente por ter um tempo de trabalho. E eu acho que é muito importante a gente valorizar isso, sabe? Essa construção de um trabalho que está se desenvolvendo ano após ano. Ele entende essa responsabilidade, ele deixa isso muito claro sobre a importância, a necessidade que o Bahia tem de evoluir ano após ano, mas também sabe de tudo que cerca realmente o futebol e que as coisas não são construídas da noite para o dia. Ele busca realmente, sempre com muita cobrança, com esse espírito de vencedor, sempre com essa inquietude. E aí eu acho que é a palavra certa que eu posso utilizar, vendo de perto aí o Rogério na coletiva. Eu senti um Rogério incomodado, inquieto, em busca de fazer diferente esse ano e conquistar ainda mais coisas, né, do que conquistou no ano passado. Então, eu acho que esse tempo de trabalho torna isso possível. E é de se valorizar a construção de um trabalho entre comissão técnica e elenco que está sendo feito de uma forma muito minuciosa. Eu acho que o Rogério ele mostra isso, principalmente nesse vídeo aí que a transmissão acabou conseguindo registrar. O Jamerson ele até comenta aqui, ó, Senna não é perfeito, mas ele tem algo muito bom, que é ser obcecado por vencer e obstinado no trabalho dele. Eu acho que isso é importante de ser destacado aí pelo Wanderson. Foi mais ou menos isso que Douglas e Fernando também quiseram dizer aí sobre essa situação, né? Rogério não mostra tudo. Às vezes ele chega num limite de exaustão tão grande que ele acaba deixando de escapar. Como foi a coletiva do ano passado, nem lembro contra que time foi, que ele falou de culhão e bateu na mesa e falou sobre ele ser vencedor e obcecado por vencer e tal, sabe? Então, em algumas situações. Eu acho que foi contra o esporte. Acho que foi contra o esporte. Pois é, em algumas situações como essa ele deixa escapar. Mas é nítido, né, gente? Que assim, o que não tá sendo mostrado, não tá sendo destacado, evidenciado, o que não aparece nos bastidores, que rola no vestiário e não aparece nos bastidores, é muito nítido, né? Como ele age, a forma como ele trabalha, como ele vive essa parada, né? Essa daí eu acho que foi provavelmente as primeiras férias de Senna, né, no Bahia, porque os dois outros anos anteriores ele foi antes pra poder acompanhar. E beleza, tá lá na Inglaterra, tá lá na Espanha, e tá, né, pô, todo mundo queria ter um trabalho desse, mas, pô, o cara viveu a carreira toda podendo ir pra esses lugares, pô. Ele vai hoje não é só pra poder curtir o lugar, é principalmente pra poder vivenciar essa realidade que é proporcionada pelo Grupo City e trabalhar exaustivamente pra poder atingir um nível alto de perfeição. E assim, é o que eu sempre falo pra quem eu tenho a oportunidade de discutir sobre Senna, tanto a galera que gosta, quanto a galera que tem raiva, tanto a galera que critica tudo, quanto a galera que passa pano pra tudo. Ele é o escolhido, pô. Ele é o cara que vai ganhar o primeiro título expressivo depois de muitos anos com o Bahia. A não ser que aconteça uma catástrofe absurda. É esse o plano. Porque não vão mandar ele embora, ele também não vai pedir pra sair. E o processo natural que vai ser desenvolvido, né? O processo comum pelo que tem sido praticado no dia a dia é chegar a esse título expressivo, sabe? Pode ser daqui a um ano, pode ser esse ano, pode ser daqui a 3 anos, 5 anos, mas ele deve ser o cara escolhido para isso, né? Então, entender isso, é uma nova realidade para todos nós. A gente não está acostumado a estar 2 anos e meio com o mesmo técnico. Imagine 3, 4, 5 anos como se projeta. A gente não está acostumado com isso, a gente está acostumado com troca constante. Já tiveram anos aí que a gente teve 4, 5 técnicos em uma mesma temporada, sabe? Então a gente vai se habituar com isso, se adequar a esse jeitão de Rogério, às vezes aprazível, às vezes revoltado, mas sempre obcecado por vencer. E eu acho que os frutos que tendem a ser colhidos com isso serão positivos, né? Você assistiu a mais um corte aqui do SMB Live, nosso canal secundário, com quase 70 mil inscritos. Tem live praticamente todo dia, mais ou menos ali, às 19 horas. Então não perca todo o noticiário do Bahia, debate, opinião, junto conosco aqui na SMB Lives. Ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo.